Fala pessoal, dando sequência à série de vídeos, né, aos nossos comitês de investimentos para discutir tudo que está acontecendo nesse momento de volatilidade, de caos no mercado financeiro. Hoje eu trouxe o Luiz Ferreira, gestor da Prumo Capital, para conversar aqui, para passar um pouquinho toda a experiência dele, do que ele está vendo, uma visão diferente aqui nesse momento. E aí, Luiz, como é que você está vendo todo esse momento? É um momento de comprar, vender? O que você acha dessa queda toda no mercado? Olha, essa queda nos parece assim, extremamente exagerada. Acho que é um momento de todo mundo ter muita disciplina, ter muita calma. E a primeira coisa, eu acho, é avaliar a situação que cada um se encontra. Não tem uma receita de bolo. Tem gente que está muito alocado, tem gente que está pouco alocado, tem gente que não está alocado. Então, para cada um, eu acho que tem algumas nuances ou diferentes coisas a fazer. Mas a primeira coisa que eu queria colocar para todo mundo é que, assim, de todas as crises que eu participei, o que eu mais aprendi foi o que não fazer no momento desse. Acho que ninguém deveria se desesperar e fazer alguma coisa que possa te tirar do jogo para sempre. Então, tomar muito cuidado, não operar alavancado, não tomar nenhuma decisão precipitada no base do emocional e pensar racionalmente nos próximos passos a seguir. Então, para quem? A primeira coisa, como eu mencionei, avalie a situação atual. Se o investidor entrou nessa crise com uma alocação bem equilibrada, acho que ele tem que ficar muito tranquilo nesse momento. Tá? E aproveitar, se ele tiver respeitando uma reserva de emergência, se ele tiver espaço, é hora dele completar tudo que caiu. Tá? Tem inúmeras oportunidades e, sinceramente, os preços estão ridículos. Né? Então, de forma cautelosa, é bom rebalancear o portfólio e aumentar. Quem está de fora da bolsa ou quem tem pouca alocação é uma mega oportunidade. Né? A gente está falando que em um mês a gente já chegou nos níveis de preço de 2008. Tá? Então, para quem... Um fundamento completamente diferente. Exatamente. E quem também não participou do bull market dos últimos 3 anos, a gente já voltou para 2016. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de ouro pela frente e, obviamente, naqueles pontos que eu coloquei de o que não fazer, não adianta querer ser herói, não adianta querer recuperar uma perda do dia para a noite, não adianta alavancar. É hora de serenidade e agir com muita cautela, porque o mercado está muito volátil, muito difícil a gente saber quando que é o momento de pânico final. A gente já está operando em modo pânico. Ontem foi racionalidade total, muito difícil, mas nessas horas eu acho que se a gente consegue pensar um pouco mais adiante, eu acho que todo mundo vai se sentir muito mais calmo. Porque se a gente parar para pensar que atrás de cada ação tem uma empresa forte, parruda e, para nossa sorte e de todo mundo que está investido, as empresas brasileiras estão muito bem. Então, assim, elas sobreviveram ao maior teste que uma empresa poderia. Assim, aqui no Brasil as empresas são sobreviventes. Então, passaram por diversas crises e a gente passou pela maior depressão econômica que o Brasil já viveu. E a consequência disso foi que as empresas estão muito bem. As empresas estão com balanço bom, estão com estrutura de custo redonda e a gente estava e ainda está num processo de aceleração econômica. Né? Então, lógico que isso tem impacto, não vamos se iludir, tem impacto. A gente está tendo um movimento similar ao que a gente viu aqui na greve dos caminhoneiros, só que em escala global. Tá? Então, lógico que vão ter um trimestre, 2 trimestres que vão afetar alguns setores mais do que outros, só que a reação dos preços me parece extremamente exagerada. Tá? Irracional, né? Totalmente irracional. Não dá para comparar, apesar de, obviamente, a preocupação que todo mundo tem com isso, com o que a gente viveu em 2008, o que eu vivi em 2001 quando eu estava lá. Não, essa história até é interessante, né? Você estava me contando nos bastidores, né? Eu comecei no mercado em 2008. Você começou em 2000. Você pegou outras crises aí. Exatamente. E a crise da 2001, né? Acho que é uma coisa legal que você poder contar para o pessoal. Olha, em 2001 foi quando, assim, a gente teve o estouro da bolha em 2000. Então o mercado já vinha sofrendo uma certa correção. Em 2001 teve aquele atentado de 11 de setembro que foi o caos. Você imagina... Foi um tiro no peito do capitalismo americano em Nova York. Né? Então, os mercados entraram, obviamente, em pânico, a bolsa ficou fechada mais de uma semana.
Os mercados que ficaram abertos sofreram demais e realmente todo mundo estava com muito medo, porque podiam ocorrer outros atentados. O atentado não foi só na Torre Gêmeas, tiveram outras tentativas, né? E aquele momento foi um momento muito duro. A economia global entrou em recessão e partindo de um nível de valuation alto, né? Então foi muito difícil. E em 2008 também o sentimento era muito pior. Porque você imagina que você, hoje, logicamente alguém pode pegar esse coronavírus, um parente vai sofrer, etc. Mas ele tem condição de tratar, de ir para um hospital, etc. e tal. Agora você imagina em 2008, quando a sua reserva está em risco. Então assim, aquilo que todo mundo que estava investido, as carteiras caíram em 2 meses 40%, 50% de todo mundo, né, que estava investido. Agora, o problema era quando você via a sua reserva que você deixou para uma emergência poder virar pó, porque era o equivalente se a gente tivesse o dinheiro aqui no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil e na Caixa, e de repente você fica com medo desse dinheiro virar pó. Era o sistema financeiro global em xeque. Romper. Então, dessa vez, por incrível que pareça, lógico que eu, como qualquer investidor que está tendo perdas, você sofre, obviamente. Só que em nenhum momento eu tive o sentimento de a gente estar vivendo um episódio lá 2008 ou 2001. E por incrível que pareça, os preços estão naquele mesmo nível. Agora, vamos fazer algumas analogias que eu acho que fica até mais claro para todo mundo ver o momento que a gente está vivendo. Em 2 meses, os shopping centers, por exemplo, pega Multiplan, você pega um shopping Iguatemi, caíram 30% as ações. Vocês acreditam mesmo que os shoppings valem 30% a menos em um mês? O fluxo de pessoas e imóveis... Olha, é aquele negócio, se tem uma epidemia aqui, a gente vai ficar 1, 2, 3, 4 meses com fluxo baixo. Os shoppings recebem aluguel, tá? São lugares premium de infraestrutura. Como é que vai estar isso daqui a um ano? Então está todo mundo perpetuando uma questão conjuntural, que pode durar alguns meses, e eu digo alguns meses porque quando a gente olha o epicentro do problema na China, ontem eles estavam anunciando que eles estavam já fechando 16 hospitais e os novos casos foram para 3 novos casos. Então, se lá que foi o epicentro está se resolvendo, eu tendo a imaginar que o resto do mundo, mais cedo ou mais tarde, vai se resolver. E a movimentação de preço é bizarra. Olha a situação, pega algumas empresas que sofreram muito. E nenhuma dessas que eu estou falando é uma recomendação ou uma chancela minha, eu só estou comentando algumas empresas que sofreram muito. Então você pega a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce em 2015, ela valia 10 bilhões de dólares, tinha uns 30 bilhões de dólares, o preço do minério era 30, 35 dólares e a situação era caótica. Né? Como é que ela está hoje? Hoje o preço do minério está 90 dólares. Tá? O câmbio está muito mais alto, está batendo 5. A empresa praticamente não tem dívida. Tá? E se a gente somar o valor das ações, que está em torno de 30 bilhões de dólares, com a dívida que é baixa, ela está valendo provavelmente a mesma coisa que ela valeu no pior momento da história dela. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mesmo a Petrobras, que tomou um tranco violento, essa crise pegou a Petrobras num momento saudável. A Petrobras não está mais quebrada quando ela estava no fim do governo Dilma. Foi feito um trabalho de redução de custo, ela aumentou a produção, numa área de postos de aumentar no pré-sal, onde a margem é muito maior, já desalavancou, vendeu muito ativo. Então, do mesmo jeito que precificaram que agora o preço do petróleo vai ser assim eternamente, quem não me garante que daqui a 1 ano, 2 anos, os árabes e os russos vão chegar num acordo e a gente volta para um regime de preço de petróleo monopolista e o preço do petróleo sai de 30 para 60. Então tem uma assimetria enorme em vários papéis. Sim, gigantesca. Então, mesmo nesses papéis que sofreram diretamente com relação a essa movimentação, seja guerra de preço de petróleo ou medo de demanda de commodity, etc. e tal, a história nos mostra que em momentos assim, a China agiu com muita força estimulando projetos de infraestrutura. E os setores que mais sofreram, como commodity, etc., tendem a ter um rebound. Mas agora, eu acho que naquela tua pergunta, né, o que se faz, o que não se faz. Se você está alocado e você já tem a quantidade
suficiente para o teu nível, acho que ninguém deve sair da sua zona de conforto de equilíbrio. Sim. Equilíbrio é a coisa mais importante que você tem que ter na vida em todos os sentidos. Então, se você não tem mais capital para colocar ou já está no seu limite ali, que te sente desconfortável, você pode até olhar, revisar o que você tem no portfólio, porque tudo caiu. Então, caiu empresa grande, caiu empresa pequena, caiu empresa de commodity, caiu empresa doméstica de muita qualidade. Então, acho que todo mundo deve avaliar o portfólio e dizer, bom, é esse portfólio que eu quero daqui para frente? Porque tudo caiu. Então, não é só a sua ação que caiu, é de todo mundo que caiu. Então, quem sabe tem alguma outra coisa ali, você pode ter um portfólio mais equilibrado para passar esse momento, né? Então, eu acho que os movimentos de preço foram brutais. Como é que uma distribuidora de energia no Centro-Oeste pode cair 25% em um mês? Não faz sentido. Não tem mudança de volume. Exatamente. Então, a gente estava comentando antes, você pega os bancos também, estava todo mundo falando mal dos bancos. Agora, você olha os bancos negociando a 4 vezes lucro, como o Banco do Brasil. 10% de yield. Pelo amor de Deus, sabe? É aquele negócio que, como todas as crises que aconteceram na história da humanidade, ela vai passar. Tá? O que é importante? Sobreviver à crise. Então, não tentar nenhum ato heróico, não fazer nada que te possa tirar do jogo para sempre. Então, agir com serenidade, não querer peitar o mercado, sabe? É hora de ter humildade, de ter serenidade razão, né? E usar a razão. O mercado está irracional. Então, é a hora que, se está todo mundo vendendo, tem um outro outra ponta que está comprando. Então, as ações estão trocando de mãos. Né? Então, em quem que você quer estar, que lado você quer estar daqui a 2 anos? Né? A gente está passando uma crise, como foi 2008, só que 2008 parecia que o mundo ia acabar. 2001 era um negócio complicadíssimo, etc. Agora, lógico que é difícil também. Só que, assim, é um negócio que foi muito rápido e pegou, novamente, eu vou estressar um ponto, está pegando as empresas numa situação muito boa e nós nunca enfrentamos uma crise aqui no Brasil com um pano de fundo macro tão bom. Então, assim, esse ponto a gente não pode esquecer, porque, assim, todas as crises que eu já vi aqui no Brasil, a gente tinha um problema cambial, então tinha corrida no câmbio, porque a gente não tinha reserva cambial. Ou a gente tinha um mega problema fiscal. Então, qual que era a receita do bolo? Sobe os juros na estratosfera e joga a economia mais ainda no buraco. Né? Como é que a gente está agora? A gente está com um colchão cambial violento, que foi construído já nos governos anteriores. A gente está finalmente com uma âncora fiscal, desculpa. Então, assim, a gente está com um nível de juros super baixo. Lógico que está estressando, as taxas estão subindo, mas a gente não tem aquele desespero, né? E diferente de outras crises, a gente tem uma visibilidade, olha, a gente tem uma equipe econômica fantástica que está tocando as reformas, os projetos de infraestrutura, etc. e tal. E como a gente não teve em outras ocasiões, né? Então, esse ruído que teve essa semana no Congresso, lógico que é ruim, mas já teve um recuo. Né? O presidente já pediu para cancelarem as manifestações do dia 15, o que é um ato positivo. E não tem jeito, o governo, o Congresso só age quando tem crise. Quem sabe essa crise que a gente está vivendo é o preço que a gente tem que pagar para ter uma aceleração nas reformas administrativa, tributária, e a gente avançar, independência do Banco Central, e a gente pode sair desse negócio muito mais forte. Sim, né? Parece um caminho, né? Pode ser uma grande oportunidade para o país. Sim. Né? Luiz, vamos lá. Acho que o pessoal entendeu o teu racional, acho que é muito bom ter essa tranquilidade. Mas e você? O que vocês fizeram? O que o fundo fez nesse momento de crise? Vocês aumentaram, reduziram? E o que você achou nesse momento que estava barato? Vai poder falar alguns papéis aí que você acabou aumentando? A gente começou o ano com uma visão positiva e construtiva com o mercado, porque a gente acredita piamente que a gente está num momento muito interessante do Brasil. A gente está vivendo uma mudança de paradigma, que foi a mudança da condução política do Brasil. A gente saiu de um regime de 25 anos de expansão fiscal e um juros altíssimo para um regime de contração fiscal e uma aceleração monetária. E eu acho que isso vão ter consequência para os próximos anos. A gente tinha começado o ano com um pouco de caixa, alguns papéis tinham ficado mais caros, só que a gente ainda achava muita coisa interessante.
tá? Pensando para esse novo mundo e, obviamente, a decisão de investimento é muito relativa. E o relativo, tanto CDI como as taxas de juros de médio e longo prazo, não tem prêmio de risco suficiente. Nenhuma atratividade, né? A verdade é que, depois do carnaval, quando o mercado deu aquela primeira panicada, a gente já passou a usar o caixa, a gente já começou a ver alguns movimentos exagerados e óbvio que se a gente tivesse esperado teria sido melhor, né? Então a gente já gastou o caixa, a gente não está com tanto caixa. Mas ninguém sabe exatamente o momento que vai ser. É impossível a gente saber, né? E a gente não imaginava que fosse ter uma correção de preço desse jeito, porque não nos pareceu uma coisa tão drástica como foi 2008. Lógico que a gente entende o medo de todo mundo, a gente entende que as cadeias globais param, mas são coisas conjunturais, né? Não são uma coisa estrutural como era você quebrar o sistema financeiro inteiro. Então o que a gente fez, a gente trocou algumas posições e apesar de não ter tido muita disparidade de preço que deixa você fazer mais fácil, todo o caixa que a gente foi alocando ou as trocas foram privilegiando empresas ligadas à economia doméstica, empresas grandes e com liquidez, e as ações com liquidez. Então, o que a gente tinha em disposição de commodity encolheu naturalmente, porque sofreu muito, a gente não comprou uma ação mais, a gente tem posição em Petrobras, nós não compramos mais. A gente tem Vale, até a gente comprou um pouquinho, mas assim, a gente priorizou empresas ligadas ao setor doméstico, negócios resilientes e acho que assim, o carrinho de compras está aí. Agora, tudo ficou barato. Sim, então, um negócio só assustador, né? A gente aumentou muito, assim, tem aumentado as posições que a gente tinha. A gente foi aumentando assim, gradualmente as posições de shopping, a gente aumentou, por exemplo, o Multiplan, a distribuição de energia, como Energisa. E assim, te diria que tudo está muito, por exemplo, empresas que a gente gostava muito, que estavam caras, como a Apivida, despencou muito, agora tem um pânico que o nível de sinistralidade vai aumentar, vai, mas por quanto tempo? Né? Isso não é perpétuo, então, o mercado tem a mania de perpetuar É uma empresa tudo, que né? a gente investiu um pouco, posição pequena, a gente está construindo, mas eu acho que é hora, não precisa fazer muita mágica, as empresas caíram meio que por igual, tá? Então, ter uma diversificação é muito bom e não precisa fazer grandes mágicas, fazer grandes acertos, não. Eu acho que a decisão é muito mais, quero estar posicionado ou não e quanto eu vou estar, porque está tudo barato, né? Então mesmo esses casos que a gente não tem privilegiado relacionado a commodity, ficaram extremamente baratos. Eu estava falando da Vale, negociando duas vezes e meia a geração de caixa, com o câmbio a 5 e o minério a 90, está de graça, sabe? Vai ter um pouquinho mais de volatilidade, talvez, porque está exposto ao mercado internacional, né? Ciclo de commodities e esse momento todo de causa que a gente está passando, mas está extremamente descontado. Claro, você pega os supermercados também, você pega uma empresa como o Atacadão, que é uma empresa que é o Carrefour, super sólida, balanço sólido, acabou de fazer a compra do macro, crescendo para burro, o Atacadão, a operação de atacarejo. Tudo caiu. Então agora, assim, a B3, uma empresa super premium, despencou. Então tem, assim, aos baldes, não precisa ficar escolhendo muito. Olha, tá tudo barato, entendeu? Eu acho que é muito mais essa questão de equilíbrio emocional agora, não sair da rota programada anteriormente, que olha, quero ter 25% em bolsa, por exemplo, tá? Legal. Caiu para 20%, não vai impactar a tua reserva, você vai ficar tranquilo, compra mais. Né? Não, olha, eu já estou além do meu limite. Então espera. O que você faz? Reavalie o portfólio, veja se você está com a diversificação adequada, evite alguma concentração, ninguém sabe o que vai voltar primeiro, não queira acertar literalmente o cu da mosca, é impossível. Né? E é hora de, quem tiver espaço dentro de um equilíbrio de portfólio, tem que adicionar. Tá? Tem que adicionar. Sabe, algumas empresas que a gente vendeu, no começo do ano, por exemplo, o ano passado a gente tinha surfado bem a onda dos home builders. Sim, né? O mercado andou bem, né? Então, assim, a gente sempre investe nas empresas mais fortes do setor. A gente tinha a Exetec, tinha a Cirela, a gente acabou desinvestindo no começo do ano por valuation. Agora já voltou, todo o preço. Cirela então, tá assim, descontadíssimo. Então, a gente nem comprou ainda, estamos privilegiando outras coisas, que a gente tem mais visibilidade na entrega de resultado, como eu falei, shopping, você pega
utilities, você pega um atacadão, etc e tal. Porém, tudo está ficando atrativo, tradando abaixo de valor de liquidação de novo, entendeu? E você pega a Petrobras negociando, sei lá, 60% de book velho, entendeu? Então, assim, tá tudo barato, não adianta querer, tem que fazer um portfólio diversificado e aguentar o tranco. Ou seja, né, então, para o pessoal, né, do nosso comitê, né, é ter tranquilidade, é conseguir entender, como eu falo, né, o Luiz também falou, né, nesse vídeo, não existe regra nesse mercado, não existe receita de bolo, você tem que entender exatamente o teu perfil, o que está acontecendo, se faz sentido ou não. Então, ter muita razão nesse momento e aproveitar as oportunidades aí, que tem muita coisa barata, né, Luiz? Com certeza. Eu acho que, como todas as crises que tiveram até hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, que oportunidade foi aquela, né? Pena que eu não tive coragem, mas na próxima eu vou aproveitar. E toda crise é igual, num quesito. A pior crise é sempre a que a gente está vivendo. Depois que passa, era óbvio que ia passar. Quem imaginava que 2008 ia passar? No aquele calor do momento, só queria era que alguém te salvasse e você sair fora do jogo, né? Aí passa os anos, você olha, nossa, quem comprou lá foi um gênio, olha que maravilha, né? E eu acredito piamente que daqui a 1, 2 anos a gente vai olhar para esse momento e falar assim, puta, que oportunidade foi aquela? Né? Talvez até no final do ano, desse ano. Pode ser, porque assim, o Brasil felizmente está bem. O Brasil está bem. O fundamento é outro, né? Não é uma crise financeira, não tem fundamento. Nós nunca enfrentamos uma crise com juro baixo, com essa vontade de ter um equilíbrio maior fiscal, com reserva cambial sobrando. Pelo amor de Deus, não é para tanto não. Não. O problema, lógico, a gente tem que tomar cuidado sempre, mas não é para tanto, tá exagerado. Tá demais. Tá exagerado. Bom, pessoal, é isso. Bom, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. É isso. Obrigado a você. Ajudou aí muito. Esse momento é muito importante, ajudar as pessoas físicas aí a saber o que está acontecendo, a saber o que fazer e o que não fazer. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link do fundo do Luiz, da Prumo Capital. Então, se você não conhece, entra lá, dá uma olhada, vê o que eles estão fazendo, tem bastante coisa legal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima. Obrigado.